E por que uns conseguem enriquecer e outros não? Exatamente isso que a gente vai tentar responder hoje, né? Mas antes, vamos dar uma passada por algumas notícias que movimentaram, né, as finanças dessa semana. E hoje é bem rápido. Logo no começo da semana, a gente teve, como sempre, né, a divulgação do nosso Boletim Focus. E ele já trouxe algumas alterações já, que é a revisão, elevando a expectativa de inflação agora para o final do ano. A gente já está em outubro e ainda tem revisão de elevando as inflações. No caso, o IPCA foi de 4,38% para 4,39% e o IGPM foi de 3,98% para 4,01%. Pode parecer bem pequena, né, essa variação, mas é bem relevante e interfere muito na economia. Porque às vésperas de a gente finalizar o ano, a gente ainda está revisando ainda. Será que não tem como ser mais assertivo nessas previsões? Complicado, né? Já no discorrer da semana, né, a gente teve algumas divulgações dos dados americanos. Né? Lá foi um pouco confuso, né, um pouco controverso, na verdade. O mercado, no início, né, estava com expectativa de corte de 0,5%, mas parece que vai se frustrar quem ficar com essa expectativa. Por quê? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram bem em linha com o esperado, que foram 241 mil. Agora, os dados de índice de atividade, tanto do setor industrial quanto do setor de varejo, foram, assim, ficaram acima do esperado, o que mostra uma economia aquecida, mas nem tanto. E se a economia está aquecida e os dados estão vindo de acordo com o esperado, vale sempre lembrar que a taxa de juros é para fazer a manutenção da saúde econômica do país. Só que, assim, se ela está conseguindo se manter estável, né, se a economia está conseguindo se manter estável com os juros nos patamares atuais, meio que o Fed pode entender que não tem tanta necessidade assim de ficar cortando os juros tão rápido e pode começar a lentificar esse processo. Mas, em contrapartida, né, o Bitcoin tocou um dane-se para isso tudo e está subindo. Né? A expectativa é de 0,5%, o Bitcoin sobe. A expectativa é de 0,25%, o Bitcoin sobe. E, assim, quem comprou está se dando muito bem. E agora vamos falar de riqueza, né? Bom, essa semana teve a divulgação, né, do estudo e da premiação do Prêmio Nobel, né, de Economia. E foi bem interessante, porque eles citaram, né, foram 3 economistas que citaram um estudo de uma cidade que, por incrível que pareça, ela fica parte no México e parte nos Estados Unidos. E por que que houve essa disparidade do crescimento da metade americana com a metade mexicana? E eles visaram, né, aspectos históricos, né, da formulação da constituição dos países inicialmente, e tudo isso se mostrou assim inconclusivo. Eles só conseguiram chegar a um certo nível, né, de conclusão quando eles estudaram a constituição, né, da nação em si. Então, eles começaram a ver que não era bem o histórico dela que dizia se ela seria uma nação próspera e rica ou não. Eles começaram a entender que realmente o que fazia sentido, o que fazia diferença, era se o povo ali estava inserido num país democrático e com liberdade econômica. E quando a gente olha isso, o resultado desse estudo, a gente consegue fazer uma analogia também de países, né, e no caso cidade, para uma analogia para pessoas, né, como eu e você. A gente começa a ver que a liberdade econômica ela engloba, entre outros aspectos, né, a retirada de burocracia, né, do processo e também e a consequente, né, facilitação dos processos. Ou seja, você tira entraves e, além disso, você dá estímulos, né? Consequentemente, você gera estímulos. Então, quando a gente transporta isso para a nossa realidade, a gente vê que uma mentalidade perfeccionista, né, que a gente pode fazer esse paralelo com a burocrática, acaba sendo um entrave muito grande para o nosso enriquecimento, para nossa geração de riqueza. E na outra ponta, né, na parte dos incentivos, a gente consegue ver também que um ponto muito forte é a ação. Né? Se a gente não tem os entraves, né, as desculpas muitas vezes do perfeccionismo de eu só vou começar quando eu estiver assim, assado, sei lá, já for, né, a gente não tira isso da equação e coloca as ações na equação, né, caminhando e seguindo em frente. Né? Um ponto muito
um ponto-chave, né, a se citar, por exemplo, é a constituição de bancos, né, que nos Estados Unidos é muito simples, é muito fácil, né, lá tem muitos bancos. E isso faz com que muitas pessoas iniciem um negócio bancário, né? Não quer dizer que todas elas vão ter êxito, né? Mas quer dizer que muitos vão tentar. E todos os milionários e bilionários, né, do mundo, eles sempre falam que eles não têm um só negócio. A gente pode citar, por exemplo, o Elon Musk. Ele é um bilionário e o entrave dele aqui no Brasil, né, com relação ao Twitter, gerou um embargo, né, nas contas da Starlink. Então você vê que minimamente ele tem 2 projetos aí. Aí se você bota a SpaceX, se você bota a Tesla, já são 4. E quantos outros, né, tantos outros a gente não conhece ou a gente nunca ouviu falar, né, porque simplesmente eles fracassaram. Então, tantos outros desses, como esses, né, podem ter fracassado. Então a gente não tem como ter acesso a eles. Mas que uma coisa a gente tem certeza, que não é só um projeto que dá certo. A gente tem que tentar vários. E a parte da retirada da burocracia e o incentivo à ação estão presentes em todos eles. Um bom exemplo é exatamente esse vídeo. Eu não sou perfeito, não sou a pessoa mais sábia do mundo. O cenário não é perfeito, o meu microfone não é perfeito, minha câmera não é perfeita. Mas a gente está aqui, produzindo. E então, o que te impede? E é nesse clima de incentivo que a gente termina por aqui. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele seu conhecido, que é todo perfeccionistazinho. Só precisa de um pontapé inicial e você está quase dando um pé na bunda dele, beleza? Valeu!